Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Olha nós de novo aqui, para a honra e glória de Deus Pai, para podermos falar um pouco mais das Escrituras Sagradas. Eu estou com o meu cafezinho aqui, ó. Acabei de almoçar. Eu sempre gosto de tomar um cafezinho para dar aquele upgrade, né? Eu confesso que quando eu tomo um cafezinho eu fico até um pouco mais comunicativo. Que brasileiro que não gosta de um cafezinho, né? Mas a gente não pode extrapolar também. Amados irmãos, no vídeo anterior eu falei que eu ia abordar acerca do assunto, a diferença entre vida eterna e reino de Deus. Mas eu estava fazendo o meu devocional e o Senhor colocou no meu coração para falar com, com vocês acerca de propiciação e expiação. O que é isso? O que significa propiciação? O que significa expiação? Propiciação, expiação, isso não é tudo a mesma coisa, né? Para alguns leitores, quando você vai ler o Velho Testamento, você vai ver, né, o Senhor falando para Moisés construir o tabernáculo e fazer a Arca da Aliança, e lá tem fazia-se a expiação, tinha a, a propiciatório. O que significa aí? O que isso traz como aprendizado para nós, o que isso altera na nossa fé, o que isso acrescenta nas nossas vidas. Então hoje nós vamos fazer um breve estudo acerca do que significa isso. Por que devemos compreender isso, né? E como isso vai impactar na nossa fé. Vamos lá? Eu separei um texto aqui de Romanos, no capítulo 3, no versículo 25. Eu vou ler o 22, que diz assim: Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Só até aqui. Amados, a propiciação, ela nada mais é do que aquilo que o Senhor intentou fazer por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho como propiciação. Ele enviou o seu Filho como meio. Essa palavra propiciação é um meio a qual o Senhor manifestou toda a sua ira, que era para ter recaído sobre nós. O Senhor providenciou um meio. Vocês lembram quando Deus pede para Abraão levar Isaque até o Monte Moriá e oferecer ao Senhor, testando a fidelidade de Abraão? Quando eles estão subindo, Isaque chega no topo da montanha com Abraão. Isaque olha para um lado, ele olha para o outro e ele não enxerga nenhum tipo de meio para se fazer o sacrifício. E naquele exato momento, ele pergunta para o seu pai: Pai, cadê o sacrifício? Aí Abraão, ele fala aquela palavra rema, naquele exato momento ele diz: Filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quando Abraão, ele está dizendo que Deus haveria de prover, Deus haveria de propiciar um meio para que então Isaque não fosse morto. E pela fé, Abraão, quando foi sacrificar Isaque, o Senhor propiciou um meio para que o filho não viesse a morrer. Todos nós sabemos que o Velho Testamento, né, conhecido como veterotestamentário, ele faz uma alusão das coisas que iriam acontecer.
O Velho Testamento aponta para as coisas que iriam acontecer. Aponta para Jesus. Aqui é uma alusão daquilo que iria acontecer. Esse cordeirinho que foi morto no lugar de Isaque, ele simbolizava Jesus, o meio a qual o Senhor iria depositar a sua ira contra a humanidade. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos falando aqui de uma característica intrínseca à personalidade do Senhor, que é justiça, mas existe uma outra característica do Senhor, um atributo a qual todo aquele que não tiver um corpo glorificado jamais pode se apresentar diante do Senhor. Tanto é que Moisés, quando tentou olhar para o Senhor, ver o Senhor, falou assim: Moisés, faz o seguinte, eu vou colocar minha mão na fenda da rocha e vou passar. E você vai ficar entre a fenda da rocha. Quando eu passar, você vai ver a minha glória pelas costas. Só foi assim que Moisés conseguiu. E só conseguiu, irmãos, porque ele estava num nível de santidade ali muito grande. Já estava 40 dias e 40 noites ali sem comer e sem beber. Ele estava encharcado da glória de Deus. Mesmo assim, só viu a glória, o resquício do fulgorzinho da glória de Deus passando ali. Só isso que ele conseguiu ver também. Então, a santidade de Deus é algo assim tão inefável, né? O pecado, tanto é que bastou um pecado somente para Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden. Porque o Senhor, ele não se contamina com o pecado, o Senhor abomina o pecado. Então a ira do Senhor estava sobre a humanidade. E o Senhor então propiciou o seu Filho, Cristo Jesus, para então dar continuidade naquilo que nós chamamos de expiação do pecado. Então o Senhor propiciou um meio, o meio é Jesus, né? Quando você vai ver Moisés construindo o tabernáculo, o Senhor pede para ele fazer o átrio, né? O lugar santo e o lugar santo do santo, que era o lugar onde estava colocado a Arca da Aliança, né? Feita com madeira da acácia, revestido com ouro puro, e ali tinha e as leis foram colocadas dentro ali da arca. Então foi colocado um propiciatório. Propiciatório é a tampa com os dois anjos unindo cada um a sua asa com o outro e protegendo ali as leis, né? Guardando as leis. E uma vez por ano o sacerdote ele entrava no lugar santo, né? Primeiro ele fazia expiação pelo seu pecado, ele passava por um processo de purificação, então ele ultrajava. Cris, eu tive que interromper aqui porque acabei recebendo uma ligação aqui, né? Aqui a gente não corta, não edita, não faz nada disso, tá bom? Até mesmo porque a gente quer manter aqui um papo fluido. Mas vamos lá, eu estava falando que o sacerdote tinha que se purificar, ele matava ali um cordeiro, fazia purificação pelos seus pecados, aí depois ele ia ultrajando adentro ali o tabernáculo, passando pelo lugar santo, onde tinha os pães da proposição, o candelabro, até entrar no lugar santíssimo. E ele fazia isso uma vez por ano. Então, era aquele cordeiro que era morto, o seu sangue era aspergido ali em cima do propiciatório. Simbolizando o quê? Simbolizando que o sacerdote, por meio do cordeiro, estava expiando o pecado de toda a congregação ali dos hebreus. Então a propiciação, ela é o meio, e esse meio é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos,
isso detona, isso refuta, isso quebra qualquer outro tipo de salvação por meio da justiça própria. Existem algumas seitas e existe algumas religiões que falam que se você for uma pessoa boa, que você for uma pessoa honesta, se você não roubar, não matar, já é o suficiente para você ter um espacinho nos céus. E isso é mentira. Porque nós não podemos em nós mesmos encontrar justiça para que por meio de nós mesmos nós venhamos a expiar os nossos pecados, porque nós não temos justiça para isso. Para isso, para saciar a ira de Deus que estava sobre nós, somente alguém puro, que nunca pecou, teria essa qualidade, esse antídoto para que então o Senhor viesse saciar a sua sede de justiça. Somente pelo sangue de Cristo o Senhor se sentiu satisfeito, somente pela expiação de Cristo. É o que Paulo vai dizer. Então a propiciação, ele é o meio. A expiação do pecado, e nós precisamos entender isso aqui, é o que talvez muitas pessoas não conseguem entender. A propiciação não é a mesma coisa que expiação. O Senhor, ele propiciou um meio para que nós viéssemos a ser perdoados, mas ainda isso não é o perdão. Não basta simplesmente o Senhor Jesus Cristo ser a propiciação dos nossos pecados. Ele precisa ser a expiação dos nossos pecados. E para que ele possa ser a expiação dos meus pecados e dos seus pecados, você precisa aceitá-lo como o seu único e suficiente Salvador. Porque Paulo está dizendo no Romanos no capítulo 1, ele vai dizer assim, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Deixa eu corrigir aqui. Paulo fala, porque eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar. Tá certo, todo aquele que crê. Primeiro o judeu, também o grego. Porque nele se manifesta toda a justiça, de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá da fé. Fé em quem? Fé no Senhor Jesus Cristo. A fé no Senhor Jesus Cristo. Então, não existe esse negócio de que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Isso é uma mentira de Satanás. Mentira. O que nos leva a Deus é aquele que foi o divisor de águas entre as eras. É aquele AC e o DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. É aquele que dividiu as eras. O próprio Cristo. É aquele que teve poder de dividir as eras. Esse sim tem o poder para expiar o meu e os seus pecados. Não adianta falar que os ensinamentos de Allan Kardec, que os ensinamentos de Buda, que os ensinamentos de Alá, que os ensinamentos de Hare Krishna, Shinshunye, é o meio que vai nos levar à vida eterna. Não é. Não é. O que vai nos levar à vida eterna é aquele que a si mesmo ousou promulgar dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o meio que nos conduz ao Pai. Ele é a propiciação.
e por meio dele foi feito a expiação para os pecados de todos aqueles que querem. A propiciação é para todos, para toda a humanidade. Por quê? Porque o Senhor aplacou a sua ira, que era para cair toda a humanidade. Se hoje você vê os ímpios e os justos vivendo e o sol nascendo para todos e todos prosperando, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é por causa que a propiciação está aplacando a ira de Deus. Mas agora, para que venhamos a ter os nossos pecados extirpados, para que nós venhamos então a sermos purificados, e isso tem que ser pela fé em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo ele vai falar algo muito interessante em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Se confessares Cristo como Senhor, crendo no seu coração que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, então tu serás salvo. Tu serás salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. O Senhor está propiciando, o Senhor Jesus propiciou, o Pai propiciou por meio de Jesus a misericórdia. Está aplacando. O Senhor Jesus Cristo veio aplacar. O Senhor se sentiu satisfeito com o sangue vertido na cruz, com o sangue do seu filho. Ele se sentiu satisfeito. Então, ou seja, opa, agora isso é o suficiente. A minha ira não cai sobre eles. Mas agora, para expiar os pecados, meus queridos, é por isso que muitas pessoas falam, não, o Senhor já perdoou todo mundo. Não. O apóstolo Paulo fala que para que você possa ser salvo, tem que ser depositado a sua fé em Cristo Jesus. E ele vai falar aqui, ó, no versículo 26, ele fala assim, ó, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância, a vergonha? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Tá vendo? O próprio Paulo fala que a expiação dos nossos pecados, ela vem por causa das obras? Paulo está falando que não, pelo contrário. Se não me falha a memória, em Romanos, no capítulo aqui, ó, 3:20. O texto está na minha cara aqui, ó. Fala assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, impossível. Ninguém ouse falar, eu não faço só obras más. Eu sei fazer obras boas. Se você é crente e você tem fé no Filho de Deus, as suas obras só são boas. Fica você sabendo aqui que as suas obras só são boas porque as suas obras, elas ainda são proveitosas por causa do Espírito Santo que habita na sua vida. Tá bom? A gente não tem mérito nenhum. O Senhor, Paulo vai descrever que a gente só sabia fazer besteira. Romanos, no capítulo 1, no versículo 21 em diante, ele vai falar, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, seus corações insensatos se obscureceu, dizendo-se sábios, pois tornaram-se loucos, pois tornaram a glória de Deus incorruptível, à semelhança de aves, de répteis e de quadrúpedes. Assim Deus entregou a concupiscência das suas mentes para ser os seus corpos desonrados entre si, pois preferiram amar mais a criação do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Até as mulheres deixando, se inflamando em suas paixões
foram ao contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades um para com os outros, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmo a devida recompensa do seu erro. Pois rejeitaram a verdade de Deus. Assim, Deus os entregou um sentimento perverso para cometerem coisas que não convêm, sendo eles cheios de toda injustiça, malícia, maldade, contenda, homicídio, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, presunçosos, soberbos, avarentos, desobedientes ao pai, à mãe, nécios, infiéis no contrato, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem os decretos de Deus que o tornam dignos de morte, não somente fazem, mas também aplaudem aqueles que a praticam. Corrupção total, queda total do homem, depravação total do homem. Ninguém conseguia fazer o bem, ninguém corria para fazer o bem, ninguém. Ah, Anderson, mas antes de Jesus, Noé, Jó. Pois é, mas para você entender uma coisa, esses homens já tinham ciência acerca do Cristo que viria para justificar. Então, naquele tempo, pela fé, eles já criam em Jesus e por isso que foram justificados. Tanto é que Abraão foi o pai da fé, porque ele depositou a sua esperança naquela fé, naquela morte de Cristo pela fé. Ele já sabia. O próprio Davi fala: senta o Senhor à destra do meu Senhor. Ele já tinha conhecimento que Jesus Cristo já estava justificando os pecados dele. Eles eram homens que tinham ciência disso. Agora, quem não tem ciência disso nos dias de hoje, pós propiciação, expiação e mortificação e morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, são os crentes de hoje, sabe por quê? Porque o diabo está querendo nos afastar da palavra de Deus, para que nós não venhamos a conhecer os nossos direitos e aquilo que o Senhor fez por nossas vidas. Então, ninguém tem em si propriedade para falar, as minhas obras vão me levar ao céu, porque não vai. Na verdade, era para estar todo mundo morto, despejado lá no lago de fogo, que está esperando a antiga serpente e o falso profeta. Porque o lago de fogo foi preparado para eles. Quando eu começar o assunto, diferença entre reino de Deus e vida eterna, os amados irmãos vão ver o tamanho da misericórdia de Deus para salvar o homem. Às vezes eu estou conversando com a minha mãe e a gente fala sobre esses assuntos, eu converso um pouco com ela, né? E a gente às vezes fala, né, de algumas pessoas que morreram apostatadas da fé. E eu falo para ela, eu falo: mãe, a gente tem que tomar muito cuidado para falar que fulano foi para o inferno, porque nós temos uma visão tão míope acerca das coisas de Deus. Claro, Deus é um Deus justo, meu querido. Então, ele é tão justo que ele teve que enviar o seu filho Jesus para se satisfazer. Sabe por quê? Porque ele colocou o homem no jardim e o homem, na sua inocência, ele pecou porque ele foi induzido. O lago de fogo é para o diabo, não é para o homem. Então o Senhor ele vai até a última instância para salvar o homem. Muitas pessoas deixam de acreditar no Senhor e assentam uma verdade dentro do seu coração por falta de filosofia. Falta de filosofia? É, filosofia. Né? O prefixo ali, filo, ele vem do grego, que significa amor. Sofia, filosofia, é saber, amor ao saber. Amor ao saber. Quando nós passamos a conhecer ao Senhor e as suas verdades, né? Nós não caímos nas garras de Satanás, deixando com que ele permeie pensamentos mentirosos dentro do nosso coração, para que nós venhamos então se afastar do nosso Criador. Quantas e quantas pessoas eu ouvi dizendo e falando: ai, Deus é mau por mandar pessoas para o inferno. Não, Deus não é mau não, por mandar pessoas para o inferno não. Sabe por quê?
Deus não é mau? Porque ele propiciou um meio, e o meio é Jesus, e ele fez expiação dos pecados de todos aqueles que depositar sua esperança em Cristo Jesus pela fé, somente no Filho dele. Então, ou seja, Deus é mau por mandar pessoas para o inferno ou pessoas são ingratas por não aceitar de graça a graça, a vida eterna, a salvação por meio da expiação que Cristo fez. A propiciação foi feita para todos. O Senhor Jesus Cristo, por meio da sua própria justiça, aplacou aquilo que faltava em nós. E hoje nós somos salvos pela fé. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem obras de nenhum homem, para que ninguém se glorie. É um exercício salvífico unilateral, mente feito pelo Senhor. É tudo por Ele. É por isso que eu me encanto com a carta de Paulo. É por isso que não tem como eu me desviar da fé. A sua salvação, pela expiação desse inocente justo, é o suficiente para você, meu querido, não desanimar na sua fé. É o suficiente, meu querido, para quando você pecar, você não fugir como Adão e Eva fizeram, temeram a voz do Senhor. Eu costumo sempre dizer, cara, de certa forma, o pecado de Adão e Eva foi algo bom. Como assim, Anderson, algo bom que aconteceu? Porque existia um atributo que ainda não havia sido revelado da parte de Deus para a comunidade. Qual, Anderson? O amor. Pois é. Até então, quando Adão e Eva estavam no jardim, tudo era perfeito. Você só vai compreender quem está do seu lado e quem não está, quem te ama e quem não te ama, nos momentos da dificuldade. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, desobedecendo, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele exato momento, eles necessitavam agora da misericórdia de Deus. E o Senhor propiciou isso através de Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus alcançou Adão, a ponto de João falar no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso, queridos. A propiciação pelos nossos pecados é o meio, e esse meio é Jesus. E a expiação é o sangue, puro, inocente, justo. O Senhor Jesus Cristo, lembra que eu falei sobre Moisés? Moisés não pôde se deparar com o Senhor face a face, porque ele estava num corpo dotado de uma matéria falibilizada, finita, imaculado pelo pecado. João, no capítulo 16, no versículo 8, ele vai falar: e o Espírito, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Da justiça, porque o único que é santo é o Senhor dos senhores. É o nosso mestre, é o nosso Cristo Jesus. E do juízo, porque Satanás já está condenado. Mas atente, ele convencerá o homem da justiça do Senhor Jesus Cristo, o único meio que nos dá acesso
aos átrios, ao lugar santo do santo. E hoje nós podemos entrar diante do Senhor, rasgar o nosso coração. Quando pecar, não fazer como Adão e Eva, mas ir para diante do Senhor, sabendo que nós temos um sumo sacerdote. É lindo, é lindo. No livro de Hebreus, no capítulo 4, diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas debilidades. Antes em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso, aproximemo-nos confiadamente no trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e acharmos graça em tempo oportuno. Oh, glória a Deus, que palavra, queridos. Então não há por que fugir do Senhor, não há por que desistir da fé, não há. O Senhor, quando transcendeu, João fala que ele nos convencerá da justiça. Por quê? Porque ele é justo. Ele foi o único que transcendeu aos céus, que espiou, ficou na região dos mortos ali por 3 dias, ressuscitou, ascendeu ao céu, apareceu diante do Pai, levando os pecados da geração passada, presente e daquela que viria. E ele foi o único que se ascendeu aos céus e conseguiu se apresentar diante do Deus Pai. Porque o pecado não foi capaz de manchar a sua justiça, nem o pecado de todas as eras, de gerações de pessoas foram capazes de manchar, alvejar as vestes do Cordeiro. O Senhor é tão santo, porque geralmente quando uma gota de sangue ela bate em algo branco, suja, mas as vestes do nosso Senhor é tão pura, tão límpida, tão justa, que os nossos pecados, a negritude e a negrura dos nossos pecados não foi capaz de se misturar com as vestes alvas de justiça do nosso Senhor. E ele então pôde aparecer diante do Senhor. Vai tentar eu e você se aparecer diante do Senhor com esse corpo salpicado pela corrupção desse mundo. A gente morre na hora. Por isso que Deus não permitiu com que Moisés pudesse olhar na face do Senhor. Então eu encerro esse vídeo fazendo com que cada momento de tudo aquilo que foi dito possa estar embasada nessas palavras que o Senhor nos leva a cada dia mais fazer com que nós venhamos a crescer na fé. Tá bom, queridos? Então que você possa meditar nessas palavras. Eu acredito que pode ficar um pouco claro o que significa propiciação, expiação. E eu tenho certeza que essa palavra, assim como me edificou, ela também vai edificar a sua vida, já está edificando. E todas as vezes que você sentir um desânimo, vontade de parar por causa desse corpo falido que nós temos, que só procura muitas das vezes fazer o que é errado, né? Como Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer acabo fazendo. Mas todas as vezes que você tentar desanimar, desistir da fé, lembra dessas palavras, lembra da propiciação, lembra da expiação. E isso vai te dar força. Apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 8, no versículo 38 e 39, algo que ele bota qualquer entidade do mal para correr. Ele fala, estou certo. Por isso que agora eu consegui entender por que Paulo ele fala sobre esse versículo com tanta veemência. Agora eu consegui entender porque ele citou esse versículo. Porque nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Porque ele vai falar, estou certo que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora tudo faz sentido. Por que ele falou isso?
Porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre tudo aquilo que Ele fez por nós. Então, todas as vezes que você sentir um desânimo, uma vontade de parar, uma vontade de encerrar a carreira, lembre-se disso. Não é sobre você, é sobre Ele. Lembre-se que tem perdão. Ouça o Senhor. Talvez você está charfundado numa multidão de pecados e você está vendo esse vídeo agora, que você possa compreender isso. O diabo quer que você fuja, como Adão e Eva fugiram da presença do Senhor. Mas por aquilo que Cristo fez no Calvário, Ele está te chamando para que você venha se aproximar mais ainda do Senhor, porque não é sobre você, é sobre aquilo que Cristo fez por você naquela cruz. Sinta-se fortalecido, sinta-se enchido da presença de Deus. Se levante como um bom soldado. Se o inimigo lançou um dardo para tentar inflamar a sua vida espiritual e fazer com que você caia na sua vida espiritual, que você se desvie do caminho do Senhor, hoje eu lanço esse antídoto da palavra de Deus contra esses dardos inflamados, para que você possa se levantar e ser sarado dessa frieza, dessa morosidade espiritual. Tá bom, queridos? Deus abençoe, medite nessa palavra e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e que você sinta revigorado, que você sinta também, através dessa mensagem aqui, simples, mas objetiva, sarado e tocado pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.